Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 45º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre os modais de transporte disponíveis no nosso país. Então, qual que é a melhor opção, né? Qual que é a melhor opção de transporte? Vocês sabem me dizer, né? Vocês preferem rodovia, ferrovia, hidrovia, aerovia? Qual que é a melhor opção? E qual aquela que vocês têm preferência? Qual aquela que vocês querem utilizar, né? Então, esse é o assunto que eu vou estar apresentando para vocês agora, né? Então, aqui vocês estão vendo um transporte hidroviário de cana-de-açúcar. Esse aqui é uma opção interessante, é a melhor opção. O que vocês acham sobre isso, né? Também, vocês estão vendo nessa imagem aqui o transporte de container, né, ferroviário. Ele é uma opção interessante, é a melhor opção, né? É melhor transportar por caminhão, por hidrovia, por avião? Qual que é a melhor opção, né? E também aqui, né, o transporte de grãos pela BR-163 do Pará, né? Tá interessante, é adequado, essa é a melhor opção. Então, essa é uma questão que faz parte aí da discussão, né, dos profissionais de logística, profissionais de infraestrutura de transporte, dos profissionais de ferrovias, né? Todos estão sempre procurando aí discutir qual que é a melhor opção. E é claro que sempre alguém vai preferir mais uma modalidade e outra, né? Então, para a gente começar essa discussão aí, a gente sabe, né, que existe um discurso já muito pronto, já elaborado, que é utilizado aí de forma ampla aí em vários meios, né, de que a ferrovia e a hidrovia são as melhores opções. Isso está amplamente divulgado, tanto em eventos, quanto na imprensa, quanto no meio acadêmico. É muito comum todos falarem um pouco sobre qual é a melhor modalidade de transporte. E por que isso? Porque, também já acompanhando aquela primeira definição ali, né, esses modais eles retiram muitos caminhões das estradas, né? Isso também é muito utilizado aí por todos, né, por grande parte dos profissionais aí. E também, né, tanto a ferrovia quanto a hidrovia, eles prejudicam menos o meio ambiente. Então esse é um discurso já que é utilizado aí nas últimas décadas, né, justamente para, como eu já comentei em episódios anteriores, são discursos para poder justificar investimentos, para poder ajudar a mudar a matriz de transportes e assim por diante, né? Mas daí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta não é minha, né, mas eu participei de dezenas de congressos, eventos, seminários, e eu cruzei em algumas oportunidades com um técnico da ANTAC, e ele sempre fazia essa pergunta no início das suas apresentações, né? Todos os rios são navegáveis? Então, é claro, quando ele fazia essa pergunta, nesses eventos que eu participei, a grande maioria respondia não, nem todos os rios são navegáveis, né? É claro que ele fazia essa pergunta em tom de provocação mesmo, né? Ele já sabia qual era a resposta, né? A maioria falava não, mas é claro que todos os rios são navegáveis. E isso aí por quê? Porque depende do usuário que está ali utilizando aquele rio. Então, todos os rios são navegáveis. Mas é claro que, como esse assunto ele é usado muito mais, às vezes, como discurso, né, na prática a gente vê que todo o rio é navegável, porque depende do interesse da pessoa que está utilizando ali, né? Então, não existe a melhor modalidade de transporte, né? Você fala assim, esse aqui é melhor do que o outro. Não existe isso, né? Ele depende muito do interesse de todos os envolvidos. Então, sempre que vocês escutaram alguém falar, olha, hidrovia é melhor que rodovia, vocês têm que entender que ele está falando isso porque ele tem algum interesse nesse assunto aí. Porque para ele é importante isso, mas não para todas as pessoas, talvez não para o país, né, de uma forma geral. Então, sempre tem um interesse envolvido aí, né? Então, é interessante, né, que se vocês querem analisar essas modalidades disponíveis aí de uma forma um pouco mais técnica, né, nós temos aí uma forma de fazer isso, né, através desses três modelos que eu vou apresentar aqui para vocês, né?
Então, com relação ao transporte de cargas, tem esses três modelos aqui, né? Um deles são as características dos modais de transporte, né? Então, quando você compara essas características aí do modal hidroviário, rodoviário, ferroviário, aeroviário e dutoviário, vocês vão poder começar a entender um pouco aí qual que é a melhor opção, né? E também tem um outro modelo aí, o segundo modelo, que é analisar as características operacionais desses modais. Como que é o serviço que eles desenvolvem, né? Então você começa a comparar, né, por exemplo, velocidade, qualidade e assim por diante. Você começa a comparar, você vai começar a entender aí um pouco sobre isso, né, sobre qual que é a melhor opção, né? E também, né, o terceiro modelo aqui é a distância econômica universal. Então a gente sabe que existe um modelo que fala que em pequenos trajetos a melhor opção é o rodoviário, um pouco mais longe já é o ferroviário e acima de 1.200 km é o hidroviário. Então existe um modelo aí que está muito ligado a frete, né? Então é só para dizer para vocês que esse aqui são os modelos para comparar as modalidades de transportes de cargas, né? Então sempre quando alguém perguntar assim, qual que é a melhor opção, primeiro vocês têm que saber que depende do interesse, segundo, vocês têm que usar algum modelo para responder isso. Não pode dizer, eu acho que a tal modalidade de transporte é melhor do que outra. Não, vocês têm que usar um modelo e esse aqui são os modelos aí que eu estou apresentando para vocês, né? Então, de uma certa forma, né, para concluir essa questão aí de qual que é a melhor modalidade de transporte, o que eu posso dizer para vocês é que a melhor opção depende do interesse. Então não existe a melhor opção. Sempre quando a gente vai fazer um planejamento aí do sistema de transporte, a gente tem que entender, analisar quais são os interesses envolvidos, né? Então sempre quando a gente fala assim, para transportar carga, a ferrovia é melhor, é porque tem algum interesse envolvido ali, né? Então é importante a gente analisar quais são os interesses envolvidos, né? Bom, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer publicações para vocês, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês criem a própria biblioteca, que vocês tenham conhecimento aí bem aprofundado sobre logística, transporte, ferrovias, né? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui não é um livro, mas é um site, né, para vocês visitarem, né? Então, entrem lá no site da empresa estatal Infra, né? É uma empresa que foi recentemente criada, né? Eu já falei muito da Valec para vocês, né? Mas a Valec não existe mais, porque em 2022 a Valec se uniu à EPL, que é a empresa de planejamento e logística, né? Então essas duas empresas se uniram e criaram essa Infra SA, né? Então entrem no site da Infra SA, tem um item específico lá sobre ferrovias. Então vocês estão vendo aí um mapa do Brasil com algumas ferrovias já construídas e outras em planejamento. Então entrem, conheçam quais são as ferrovias que estão sendo construídas, aquelas que estão em planejamento, né? Então conheçam um pouquinho aí qual que é a visão, né, do governo sobre as ferrovias brasileiras. Muito bem, então já chegando aí quase ao final do nosso episódio, né, eu gosto sempre de trazer uma atividade para vocês, então eu quero que vocês pesquisem sobre esses três modelos que eu acabei de comentar, né, que são os modelos para identificar qual que é a melhor modalidade de transporte para o transporte de cargas, tá? Então vocês entrem no Google, pesquisem lá sobre esses três modelos aí, estudem um pouco sobre isso. É importante vocês, quando vocês forem falar sobre modais de transporte, que vocês falem com propriedade, que vocês possam entender qual que é a diferença entre um e outro, tá bom? E já chegando aí ao final do 45º episódio, que eu tratei sobre a melhor modalidade de transporte, né? Fique agora aí com um vídeo especial que eu reservei para vocês.